Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, tantos aqui presentes quanto que estão em videoconferência. O nosso assunto é fio de escarlate. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Vamos abrir? Vamos ler juntos? Mesmo sentados, a reverência está no nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Vocês sabem onde está Hebreu, sabe? Não, é uma pergunta. Porque às vezes confunde Hebreus, Velho Testamento, não, mas Hebreus está lá em Novo Testamento, né? Hebreus capítulo 10, vamos ler, versículo 19, todos comigo. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, nós temos um grande privilégio da parte do Senhor de vivermos um momento na história do homem e na história da igreja, podemos dizer melhor, dentro da história do projeto de Deus, que o projeto ele é eterno, e o que é eterno existe para sempre. Mas o Senhor vem executando esse projeto nos nossos dias, começando lá com Adão, passando por nós, e vai seguir adiante, e Deus não vai mudar aquilo que Ele definiu. Isso é muito interessante nós falarmos isso. Para nós, o arrebatamento fala do futuro. Mas João, o apóstolo, foi levado em espírito e viu. Então, para Deus, já é fato consumado. Isso que às vezes foge à nossa capacidade. João viu o arrebatamento da igreja, juízo das nações, a nova Jerusalém. O que para nós ainda vai acontecer, para Deus é fato. Então, o projeto de Deus, ou seja, o que Deus criou, não vai mudar. Mas nós estamos vivendo um momento dentro, do plano humano, da execução desse projeto especial. Porque nós podemos olhar para trás e ver o que o Senhor realizou, ver como o Senhor operou, as armas que o Senhor deu aos seus servos, e chega aos nossos dias, um momento que, dentro desse projeto de Deus, um momento que antecede ao arrebatamento, ou seja, nós estamos vivendo um pouco antes do arrebatamento, a gente não sabe nem o dia nem a hora, mas sabemos que é o momento do breve que nos fala em Apocalipse, Este é o momento do breve que João viu os fatos proféticos acontecerem ali, as trombetas. Então nós podemos olhar e ver isso, e de uma forma até muito especial, podemos dizer que reis e profetas quiseram viver esse momento e não viveram, e o Senhor nos deu esta grande bênção. Agora, só viver fisicamente, vida humana, como nós estamos aqui vivendo, nesse corpo, não é suficiente para estarmos incluídos dentro do projeto de Deus, dentro da execução da vontade de Deus. O que nós precisamos? Aí nós temos de lançar mão das armas que o Senhor coloca à nossa disposição. E nós vemos, chamamos essas armas de doutrinas, podemos chamar de doutrinas. Mas existe uma doutrina em especial que está em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. E sem ela, nós não vivemos nada do que Deus tem preparado para as nossas vidas. E essa doutrina é o sangue de Jesus. Quando o Senhor, Ele chama Adão já em estado de pecado, e o Senhor rejeita o recurso que Adão criou da sua mente, que são as folhas para fazer roupas, e o Senhor pega um animal e sacrifica aquele animal, O resultado do animal morto foi roupas de pele.
que deu condição deles se apresentarem diante de Deus. Não. Qual a diferença de pele para folhas? A diferença foi o sangue do animal que foi derramado para que Adão pudesse ir à presença de Deus. Aí sim ele pôde se apresentar e ali conversar com o Senhor. Nós vemos que Abel, ele não cria nada, ele simplesmente pega o que o Senhor mostrou para os seus pais e coloca em prática. Então, nós podíamos falar de Moisés, nós podíamos falar de Davi, nós podíamos falar de José, nós podíamos falar de Isaías, nós podíamos entrar no Novo Testamento, né? Falar do Senhor Jesus perdoando os pecados, seu sacrifício ali na cruz, a ceia, quando ele transmite essa herança para a igreja, o cálice falando da aliança, o vinho falando do sangue, e nós podemos então citar textos bíblicos que nos falam disso. Então, existe algo que liga todas as passagens bíblicas, que passa por todos os servos do Senhor e que passa pelos nossos dias, pelas nossas vidas e vai até o momento do arrebatamento da igreja, e que nós podemos dizer que é um fio. Se quiser chamar de fio, chama de fio, fazendo referência à passagem em Josué, né? O escarlate que fala do vermelho, que lembra o sangue. Então existe esse fio que liga toda a Bíblia e que faz a diferença entre aquilo que é razão e aquilo que é revelação. A razão é boa, mas não leva ninguém a Deus. Adão teve até uma boa ideia de fazer roupas de folhas, mas não o levou à presença de Deus. O que levou foi o sangue do animal derramado ali, para que ele pudesse ir à presença de Deus. Mais adiante, Caim e Abel. Caim teve uma boa ideia, pegou o fruto da terra e levou. Ele imitou o que os seus pais tinham feito com roupas de folha. Ele alcançou graça? Ele não alcançou. O que ele alcançou foi se afastar de Deus. Mas Abel, quando pega um cordeiro e sacrifica o cordeiro, ele estava ali colocando em prática o que o Senhor tinha revelado e o que o Senhor ia fazer durante todos os momentos. Todos os servos do Senhor tiveram de passar por isso. Uma coisa é história. Nós podemos fazer uma boa religião baseada na história bíblica, mas não tem vida eterna, não tem a graça do Senhor, não tem a revelação do mistério de Deus. A palavra sem o sangue, ela é filosofia, ela é ética, ela é história, ela é cultura, ela é tudo que nós podemos obter aqui no mundo, e tanto na Bíblia como em outras coisas. Mas na cobertura do sangue do Senhor Jesus, nós vamos alcançar algo que vai além da nossa capacidade de entender. É aquilo que a gente chama de transcender, ou seja, ir além. Eu tenho um limite, nós temos um limite. Você pode ter até um limite maior do que eu, se for mais culto, se falar mais 2, 3 línguas, for formado, você vai ter um limite maior, mas é um limite. Mas a obra do Senhor não é feita nesse nosso limite, a obra do Senhor é feita na revelação, é aquilo que está muito além de nós. Nós estávamos conversando aqui. A gente sabe que o Senhor não aceita ídolo na sua presença. É ou não é? Está muito claro. Por quê? Porque não tem nada nesse mundo que possa representar Deus. O que pode representar Deus? Que existe nesse mundo? Nada. Então tudo que os homens tentam fazer para representar a Deus é mentira. E Deus não aceita mentira. Da mesma forma, a cultura humana. Se nós nos basearmos na nossa cultura, nós vamos estar limitando a ação do Senhor, a nossa cultura. Vamos alcançar alguma coisa? Nada. O máximo é cultura. Mas Deus não submete a isso. Deus vai além. E o fio de escarlate, ou seja, o clamor pelo sangue de Jesus, é que nos faz alcançar esses mistérios do Senhor.
Sempre foi assim, nunca foi diferente. E hoje, como igreja, nós temos uma responsabilidade de vivermos e falarmos disso, porque o Senhor vai arrebatar um povo que está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Quando nós pegamos e vemos o povo do Senhor que saiu do Egito, quem foi que saiu? Quem estava debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro ali no Egito, ele tinha basicamente 3 funções: livramento na entrada e na saída, quando o povo ali de Israel saía da sua casa, ia para o Egito em si, para a rua, para o trabalho, para o dia a dia, ele passava ali, o sangue o cobria. Então nós vemos que o sangue de Jesus nos cobre hoje como livramento no nosso dia a dia. Quantas bênçãos o Senhor nos deu. Eu estava conversando com uma irmã, ela é da igreja nossa na Argentina, e ela estava contando uma experiência de um assalto que ela sofreu lá em Buenos Aires, e ela dizendo que ela só dizia pro ladrão: o sangue de Jesus tem poder. O ladrão ficou olhando para ela: sangue de quê? O sangue de Jesus tem poder. O cara foi se afastando. Tá doida? Foi embora. Mas estamos doidos mesmo, doido em Cristo Jesus, porque é o que nos livra. Isso é uma experiência. Quantas experiências? Então o sangue que nos faz entrar e sair desse mundo no nosso dia a dia e nos livra de tanto mal. Me lembro uma vez eu ia de carro de Belo Horizonte para Valadares, para um seminário, era de noite, e tinha um rapaz dirigindo, um obreiro dirigindo, estava eu mais um pastor, e cochilei. Eu só lembro que eu acordei com o sangue de Jesus tem poder. Foi um susto dentro do carro. Eu fui ver o que era. Um caminhão entrou na contramão, vinha em cima, o companheiro que estava do lado, Elcio, acordou antes de mim e gritou. Eu acordei com aquele grito, e o caminhão se afastando e nós passando. Irmãos, quantos livramentos! É o sangue que nos cobre na entrada, na saída. Mas tem outra finalidade. Só sairá. O Egito é tipo do mundo. Só sairá do mundo, só vai ser arrebatado aquele que tem o sangue sobre si, aquele que tem essa marca. Porque o Senhor não nos vê, mas vê Cristo Jesus em nós. E o que Ele vê em nós é sua vida. E quando nós falamos do sangue de Jesus, nós estamos falando do seu Espírito Santo. É vida de Cristo em nós, é andarmos em Espírito. Então só sairá aquele que tem essa marca. E tem outra coisa: Faraó ali só cedeu quando o sangue fez juízo. A justiça e juízo. A justiça veio sobre Israel, que estava debaixo do sangue, que foi sair do Egito. O juízo sobre o mundo, que foi a morte dos primogênitos. Então, o inimigo só vai ceder para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. É isso que vai nos dar livramento. É isso que vai nos fazer ter condições de alcançarmos essa bênção. É viver isso. Isso não é uma coisa nominal. Não, aceitei, não. É salvação, ato e processo. O ato nós não escolhemos, mas o processo nós escolhemos. É viver na santificação do Espírito Santo de Deus, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. É isso, e sempre foi isso. Então nós vemos que Israel saiu do Egito, Faraó deixou sair, porque eles tinham a marca do sangue. 3 dias depois, Faraó estava em cima deles. E aí o Senhor, de novo o sangue, o mar vermelho que se abre, e um caminho que ninguém conhecia, só o Senhor conhecia. É o caminho a pé seco. Ali o mar se abre e o mar vermelho fala do sangue de Jesus. De novo, a figura do sangue de Jesus, e Faraó perece completamente. Irmãos, é desta maneira que o Senhor vai nos abençoar. É dessa maneira que nós vamos alcançar os mistérios do Senhor. É dessa maneira que o Senhor vai nos responder, a nossa alma vai se alimentar, e nós vamos estar assim preparados para esse momento que é o arrebatamento da igreja. Agora, nós temos uma responsabilidade. Como mordomos, nós temos de falar e pregar isso ao mundo. Por quê?
porque a religião ela encobre isso. Nós não estamos criticando ninguém. Muitos servos do Senhor alcançaram essa bênção em certos momentos. Nós vemos alguns hinos que falam do sangue de Jesus, hinos que foram do século XIX, início do século XX, mas que fala disso, né? Que é uma bênção. Alguns servos dizem que Moody alcançou alguma coisa também a respeito do sangue, e nós vemos que esses servos tiveram suas vitórias no Senhor, alcançando. Mas nós vivemos um momento em que o Espírito Santo tem nos dado uma condição especial, que nós não podemos voltar as costas para isso, nem deixar de falar e nem deixar de viver, porque a melhor pregação é quando nós vivemos essa bênção na presença do Senhor. Então nós vemos que volta atrás um pouco, por favor. Nós vemos que podíamos falar de Adão, como nós citamos aqui, Abel, podíamos falar de Noé, podíamos falar de Abraão. Abraão, à medida que caminhava, ele levantava o altar e sacrificava, e o sangue ali dos cordeiros que eram derramados. Podíamos falar de Moisés, como aqui citamos alguma coisa, e a partir de Moisés, o povo de Israel, o Senhor revelou, instituiu o sacrifício dos animais ali, e o sacrifício do cordeiro para o perdão do pecado. Ninguém nunca foi à presença de Deus senão debaixo da cobertura do sangue do cordeiro. Nunca ninguém foi. E nós vemos que não vai ser agora que o Senhor vai abrir essa exceção. Não vai ser. E o Senhor vai dar uma bênção à medida que nós colocamos isso em prática. Então, todo o culto da lei falava desse mistério, apontava para esse mistério. Sempre foi assim, né? Que seria revelado aonde? Em Cristo Jesus. Porque todos os sacrifícios do Velho Testamento foram revelados por Deus, foram atos proféticos, eles apontavam para o Senhor Jesus. E Jesus, quando na cruz ele morre, o seu sacrifício é aceito na eternidade, e ele alcançou todos aqueles sacrifícios que para trás foram feitos. E quando hoje clamamos pelo sangue de Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus nos alcança. Não é uma questão de tempo, não é questão de dias, é uma questão de eternidade. O sangue de Jesus é eterno na presença de Deus, e nós vamos viver essa bênção, e nós vamos então estar colocando essa bênção assim na presença do Senhor. Agora pode passar. Existe o histórico e o profético. Nós citamos aqui, Jesus morreu há 2000 anos, isso é uma história. Isso é um fato. O Pentecoste foi derramado, isso é um fato histórico. Você quer viver da história? Não porque o Senhor curou muitos, ou você quer viver da realidade porque o Senhor tem curado a minha vida? O que você quer? Eu quero viver o presente. E a obra do Senhor, ela é o presente, e o presente ela é profética. E só o sangue de Jesus nos faz alcançar essa bênção. Não existe nada, nunca existiu, né? O clamor pelo sangue de Jesus evidencia a dinâmica do projeto de salvação. Quando o homem tem acesso à porta que se abre em Jesus para o perdão dos seus pecados. É muito interessante quando nós nos lembramos da ceia, quando o Senhor Jesus fez essa transmissão, porque na ceia o Senhor Jesus pega o pão, fala do corpo, porque sangue sem corpo é morte, nós sabemos disso, os irmãos viram isso lá no Principiante, e depois ele pega o cálice, e o cálice fala de um compromisso. Hoje nós assinamos contratos, nós registramos em cartório, tem testemunha, tem avalista, mas naquela época não era assim. Naquela época era uma questão de compromisso, e o Senhor Jesus ali bebeu do mesmo cálice e deu aos seus discípulos, que ali representava a sua igreja, nós estávamos ali. Isso é uma coisa maravilhosa, porque quando você aceitou Jesus, aquela aliança de 2000 anos atrás valeu na sua vida, como se fosse no ato da sua entrega ao Senhor. E na minha também. E quando clamamos pelo sangue de Jesus, aquela aliança é válida nesse momento do clamor. Não é história, é fato, é profético. O Senhor aceita
O nosso perdão, nós alcançamos, aceita a nossa súplica pelo compromisso. O cálice fala disso. Então, quando o Senhor Jesus, ele pega o cálice, bebe e dá aos seus discípulos, ele estava fazendo um compromisso. Para ele, podemos dizer assim, não foi muito bom, mas para nós foi excelente. Porque ele estava dizendo, eu assumo um compromisso de todas as vezes que clamar por esse sangue, eu assumir o seu pecado. E nós assumimos um compromisso de todas as vezes de irmos à presença de Deus, ir pelo sangue da aliança daquele cálice. Aí nós vemos, por exemplo, a passagem em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Esse é um versículo muito interessante. Quando Isaías, que foi um dos profetas que mais falaram a respeito do Senhor Jesus, ele teve uma visão, embora viveu tantos anos antes, mas séculos antes, 7 séculos antes, mas capítulo 1, versículo 18 diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Por que isso? Vossos pecados vermelhos, né? A palavra fala, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate. Qual é a diferença, né, do escarlate? Qual a diferença do escarlate para o carmesim? Os irmãos sabem a diferença do escarlate para o carmesim? É tudo, para nós é tudo vermelho, mas tem uma diferença. Eu faço uma confusão, eu até anotei aqui. O carmesim é aquele sangue vivo. O escarlate é o sangue que já sofreu a influência do oxigênio no ambiente. Por exemplo, você corta uma maçã para comer a maçã, aí tu ficou enrolando um pouquinho, que tu volta, aquela face que tu cortou não ficou meia amarelada ali? Aquilo é oxidação. O oxigênio no ar, ele age e muda a cor ali. Muitas frutas acontece isso, o sangue acontece isso. Então, o carmesim é o momento do derramar do sangue de Jesus. É o momento, e se nós pegarmos esse versículo, que diz assim, argui-me, diz o Senhor, ou seja, pergunte a Deus, está com dúvida na doutrina? Vai ao Senhor, porque a doutrina se explica na prática, quando nós vivemos o livramento do Senhor em nossas vidas. Essa irmã na Argentina, não precisa ninguém explicar para ela o valor do sangue de Jesus, ela viveu isso. Você tem dúvida? Argue ao Senhor, vinde então, argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, né? Fala do sangue derramado e que foi exposto por nossas vidas. E o Senhor derramou lá na cruz, através dos séculos, Ele clama por nós. O Senhor não olha o nosso pecado quando nós clamamos, o Senhor olha o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Deus não vê o pecado, a palavra diz, nunca foi a presença de Deus. Então, argue o Senhor, coloque isso em prática. Se você tem dúvida, santifica a tua vida, vai à presença de Deus, e o Senhor lhe mostrará o valor do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, 2000 anos atrás, que está exposto através dos anos, e aqui fala exatamente, né, do escarlate, que fala do sangue que foi exposto, foi oxidado, então ele pega uma cor até um pouco mais escura, mas no sentido de que ele está válido pelas nossas vidas, e o Senhor vai adiante. Eles se tornarão brancos, porque o Senhor não vê o nosso pecado, vê o sangue que clamamos, vê o sacrifício de Jesus, e o Senhor nos perdoa de todo o pecado, brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim. O carmesim é o sangue que foi derramado na hora, é a prática. Existiu um sacrifício que está diante de Deus, está exposto pela minha vida e a tua vida. Está exposto, fala do carmesim, aliás, fala do escarlate, mas só isso não vale, ele tem de ser válido na hora para você. Você tem de sentir, você tem de viver o
O que é isso? Aí fala da realidade do nosso momento. Você se dobrou diante do Senhor e clamou pelo sangue de Jesus. Então aquele sangue derramado lá há 2000 anos é válido agora sobre você. Ele está vivo, é o carmesim. Irmão, não precisa explicar quem vive isso. Não precisa. Agora, se você quiser entrar em teorias, em palavras, isso não vale, porque aí você começa a limitar a Deus. E Deus é algo especial. O Espírito Santo não força, nem por força, nem por violência. Se você começar a querer limitar o Senhor na sua ação, o Senhor simplesmente recua. E você vai ficar sozinho. Mas se você disser, não, Senhor, e aí que está a humildade, e aí que está a submissão do servo. Senhor, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí o Senhor te leva a conhecer coisas maravilhosas. Esta obra é fruto disso. Não é fruto de conhecimento humano. É o momento profético em que vivemos e que o Senhor tem nos colocado à disposição esta bênção. Quem quiser pode fazer o que desejar, mas Deus tem compromisso com esse fio de escarlate, com o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz por nossas vidas. Esse é o momento nosso de pregar e viver. E a palavra em Hebreus que nós lemos nos fala exatamente disso. Tendo, pois, o quê? Ousadia. O véu que foi rasgado era aquele véu que separava o santo do santo dos santos, ali no tabernáculo e no templo em Jerusalém, que foi uma cópia do tabernáculo. O caminho que o povo de Israel fazia, entrando pela porta ali, o cortinado, o altar de sacrifício, parava ali, os sacerdotes iam até o santo, mas não podiam entrar no santo do santo. Mas Jesus rasgou aquele véu, e a palavra fala, rasgou pelo seu sangue. Não é Deus que sai do santo dos santos e ia falar com Israel lá fora, não. Era eles que entravam para ouvir a voz do Senhor no santo dos santos. Assim somos nós. Nós temos de entrar na presença de Deus. E é através de quem? Pelo sangue do Senhor Jesus é que nós alcançamos esta bênção. Vinde, argue-me. Você tem dúvida? Abre o teu coração, coloque em prática e você vai ver a bênção que o Senhor vai dar à sua vida, porque é o Senhor que explica. Agora seja sincero, abre o teu coração, porque Deus não conhece, as palavras. Não é isso que Deus vai ver. Deus vai ver o teu coração. E não sai pregando outra coisa, não. Coisa da tua cabeça, da minha cabeça, não funciona. O que funciona é a palavra do Senhor. O que funciona é o sacrifício, o compromisso do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, pode passar aqui, inúmeras passagens na Bíblia, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como na luz Ele está, andar na luz é andar na revelação. Temos comunhão um com o outro, comunhão um com o outro é corpo. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. O homem não está na luz, não está na revelação, mas ele quer entender o sangue, nunca vai entender. Porque se não andar na revelação é ter Jesus como Salvador, ter comunhão é viver corpo. Esse é um mistério maravilhoso, porque o sangue ele age no corpo, ele não age fora do corpo. Então aqui está muito claro entendermos essa doutrina de corpo, porque nós falamos de sangue, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. Ele não vai agir lá fora no mundo, vai agir no meio da igreja. E o Senhor vai operar, e aí sim o Senhor purifica o nosso pecado, A ceia, falando desse momento, passa aqui adiante. Também em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Isaías. Você, quando confessa o seu pecado, você está fazendo menção exatamente dessas duas coisas que o Senhor aqui nos fala em Isaías. O sacrifício que foi feito, mas que é válido agora. O escarlate falando do sacrifício que foi feito, está exposto ao mundo. Mas o carmesim fala daquilo que é
para você nesse instante. E o teu pecado, Deus não vê o nosso pecado, Deus vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Deus não vê o negro do nosso pecado. Por isso que a palavra faz referência a carmesim, escuro como carmesim, porque está falando do pecado, mas Deus não vê o pecado, Deus vê Jesus em nós, a vida, o sangue fala desta vida. E o Senhor nos concede o perdão do nosso pecado. Passa aqui adiante. Podemos falar de quê? Adão e Eva, a morte do animal, o derramar do sangue para que eles pudessem ir à presença do Senhor. O Senhor fez túnicas e os vestiu, mas o sangue foi derramado ali. Abel, a palavra fala que o sangue de Abel fala ainda hoje. Que sangue é esse? Sangue fala, sangue não fala. Mas qual é o sangue de Abel? É o sangue do Senhor Jesus, porque Abel, ele sacrifica o cordeiro, ele está ali falando do Senhor Jesus. Esse sangue fala ainda hoje diante de Deus. É Ele que diz para o Senhor: essa é uma serva, esse é um servo. E o Senhor não vai ver a escuridão do nosso pecado, mas vai ver o sangue sobre nós. E o Senhor vai aceitar assim o perdão, e o Senhor vai nos fazer alcançar, porque agora sem pecado nós temos acesso a Deus e as revelações do Senhor. O sangue tem essa dupla função, ele alimenta a célula e tira a sujeira, né? Purifica e dá vida. E sem pecado agora nós podemos ser cheios do Espírito Santo, né? Batizados com o Espírito Santo, nós podemos ter dons espirituais, nós podemos alcançar a revelação na palavra, nós podemos alcançar os mistérios do Senhor. O Senhor pode falar contigo, o Senhor pode te mostrar tantas coisas especiais, mas é através do sangue, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, né? O Cordeiro de Deus anunciado ali pelo profeta Isaías. Isaías foi o profeta do Velho Testamento que mais falou a respeito de Jesus, né? Isaías 53:7, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro. Por que Jesus não abriu a boca? Para reclamar, nem para falar nada. Você nunca fez essa pergunta para você, não? Porque a palavra do Senhor gerava uma ação. O Senhor disse assim para a tempestade: acalma. Disse para as ondas: baixa. E a natureza obedeceu. Se o Senhor falasse alguma coisa ali, e o Senhor dissesse: meu Pai me socorre, seria socorrido. Mas o Senhor se calou por você e por mim. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Não temos condição de saber, senão debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Não tem, porque não é sentimento. Coitadinho delezinho. Mas lá nas Filipinas, tem uma época do ano que tem um bando de gente que faz o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Você sabia disso? Chega alguns, muitos amarram, né? Se prende na cruz amarrado. Alguns furam mesmo, com cravos. Fica lá, está fazendo o sacrifício de Jesus, Deus vai me ver. Não é isso. Não é sentimento humano. É algo muito maior. É um sentimento de Deus que só é revelado a nós através do sangue do Cordeiro. E você vai entender o grande amor de Deus pela tua vida, pelas nossas vidas, né? João 1:29, eis o Cordeiro de Deus. João Batista falando a respeito do Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso a ele? Quem disse isso a João Batista? Foi uma revelação que o Senhor deu a ele. Quando vires o meu Espírito descer em forma de pomba sobre aquele que descer, esse é o Cristo. Foi o Senhor que revelou a ele. Passa aqui adiante, né? Do Novo Testamento. Então foi consagrado sem sangue, o sangue de Jesus que fala melhor do que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel fala, porque profetiza a respeito do Senhor Jesus, né? Hebreus 9:18, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, e sem sangue, sem derramamento de sangue,
não há perdão do pecado. E nós alcançamos o Senhor através disso. Hebreus 12, 24. E a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e o quê? Aspersão. Nós fomos eleitos para obedecer e o sangue ser derramado sobre nós. Que eleição melhor do que essa? Salvação é uma eleição de Deus para as nossas vidas. Deus te elegeu para ser cheio do Espírito Santo. Deus te elegeu para você viver debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Que é melhor do que isso? Não existe nada melhor, porque desta forma o Senhor vai te ver. O Senhor vai te ver a cada instante. Os olhos do Senhor estarão sobre ti. 1 Pedro, mais com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, é o cordeiro eterno. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, esse nós já falamos, como na luz ele está, passa aqui. E tem mais, Hebreus 9:20, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Isso é uma coisa maravilhosa, porque o sangue de Jesus nos purifica do pecado e nos liberta. A nossa mente impregnada de mundo, ela é transformada na mente de Cristo. Paulo fala a respeito disso. E nós vamos entender a obra do Senhor com a mente de Cristo e não com a mente humana. A mente de Cristo é uma figura da revelação. Você vai entender através da revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Mateus 12:31, né? Nós podemos falar aqui, fala do juízo para os profanos. Passa aqui adiante. A ousadia, como nós lemos ali em Hebreu, Apocalipse. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribos e nação. Então nós vemos que o Senhor, Ele venceu pelo seu sangue, comprou-nos para Deus. Apocalipse 7:14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes com o quê? Com sangue, branquearam com o sangue do Cordeiro. Venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. Passa aqui adiante. Nós podemos ver, né, tantas outras coisas aqui. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não os recebais em casa, nem tampouco os saúda. Sabe o que significa isso? Não é ser mal educado, não. Não tem comunhão. O não receber em casa significa que não há comunhão com as trevas e luz. Não é uma questão de, pode ir embora, quero você aqui não. Não vamos ser mal educados, não é questão. O Senhor está mostrando que não há comunhão, nem tampouco os saudais, porque o saudar, sabe como o Senhor saudou a igreja? Cantares, beija-me ele com os beijos da sua boca. Cantares capítulo 1, a saudação. O Senhor chegou e se apresentou há 2000 anos atrás, começou a chamar alguns para viver na sua presença. E como que era a saudação, principalmente naquela época? Ainda hoje a gente usa isso para os mais íntimos, mas o beijo ou o ósculo, né? Então as pessoas se saudavam desta maneira, se cumprimentavam desta maneira, se apresentavam dessa maneira. E Jesus, quando em Cantares está escrito: beija-me ele com os beijos da minha boca, era os servos ali que foram chamados, Pedro, João, ali que começaram a ser chamados para viver diante do Senhor. Ainda nos evangelhos nós vemos que eles foram saudados, por quê? Pela operação que saía da boca do Senhor. Aquele que era curado, o cego que passava a ver, o aleijado que passava a andar, o morto que ressuscitava. Beija-me ele com os beijos da sua boca. Então não há comunhão, não há como. Não há entre trevas e luz. Aqui não é uma questão de você, agora eu não falo, só falo com o servo. Não é isso. O Senhor está falando em um plano espiritual. Não há comunhão
para aqueles que andam debaixo desta doutrina, que é bíblica, está em toda a Bíblia, é como um fio de escarlate que passa em toda a Bíblia. Não há comunhão com os que estão aqui debaixo, com aqueles que estão lá fora. E se você quer comunhão com esses, fala dessa doutrina. E sabe como é a melhor maneira de falar? Viver como aquela irmãzinha lá na Argentina. Ninguém precisa pregar mais para ela. E se você viver, as pessoas vão ver isso e vão querer viver e vão querer estar debaixo desta bênção. Deixa o Senhor te revelar. Pede isso debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte triste sorte me livraste tu, Senhor. do Senhor. Seja adorado o nome do Senhor. Seja exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai. Nós te adoramos, porque só tu és de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia, Senhor, seja a ti. Te louvamos pelo teu ensino, pela tua palavra. Adorado e engrandecido é o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar.